Bom dia, é uma grande honra, uma alegria para mim estar aqui presente na Igreja Presbiteriana de Vila Mariana. Agradeço as bondosas palavras da Cris, da Cristina, da professora Asnif. O tempo foi bastante curto, eu não sei nem como ela foi minha professora na primeira série, porque passou tão pouco tempo, né, de lá até aqui. E para mim também é uma grande alegria estar aqui, porque um dos pastores que me ordenou foi o reverendo Daniel Belmont, que foi pastor aqui da Igreja de Vila Mariana por muitos anos. Então eu tenho uma grata recordação, uma feliz recordação do reverendo Daniel Belmont. Foi de grande bênção na história da comunidade evangélica armênia de São Paulo. Bem, o tema do nosso estudo é saúde na terceira idade. E para isso eu vou iniciar com uma breve leitura do Salmo de número 92, versículos 14 e 15. Salmo 92, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra de Deus: na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. São os versículos 14 e 15 do Salmo número 92. Estes dois versículos dizem que Deus tem um propósito para aqueles que estão na terceira idade. A terceira idade não é uma idade em que as funções declinam, em que a pessoa deve ficar marginalizada, isolada do convívio social e familiar. Muito pelo contrário. O desejo de Deus é que aqueles que estão na terceira idade possam realmente ser cheios de seiva e de verdor, para que anunciem as grandezas de Deus. Portanto, a vontade de Deus é que todos nós, inclusive aqueles que estão na terceira idade, possam desfrutar de uma boa saúde, a fim de continuarem sendo produtivos, continuarem sendo uma grande bênção de Deus para anunciar as boas novas da salvação em Cristo. E também para continuarem sendo úteis à sociedade. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar ao Senhor neste momento. Santo Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos como irmãos. Pedimos que o teu Santo Espírito ilumine as nossas mentes, os nossos corações, e que possamos, querido Deus, aprender aquilo que tu tens a nos transmitir na manhã deste dia. Nós te pedimos humildemente, com perdão dos nossos pecados, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A Organização das Nações Unidas considera o período de 1975 a 2025 como a chamada Era do Envelhecimento. E atualmente, a população acima de 60 anos de idade é de 705 milhões de pessoas. Essa estatística corresponde a cerca de 10% da população mundial. Em 2050, de acordo com as projeções da ONU, a população da terceira idade atingirá cerca de 2 bilhões de pessoas, o que corresponderia a 32% da população mundial, superando a população infantil. Então, a partir de 2050, quem quiser ficar rico como médico pode fazer a sua especialização em geriatria. Por quê? Porque a partir de 2050, 1/3 da população mundial será constituída por pessoas da terceira idade.
Em torno de 80% destes idosos estarão nos países chamados em desenvolvimento. No Brasil, hoje, nós temos cerca de 17 milhões de idosos. E até 2025, estima-se que esse número chegue a 27 milhões, em torno de 13% da população. E o Brasil corresponderá à sexta população de idosos do mundo. O envelhecimento saudável e o bem-estar na velhice são resultantes da interação entre saúde física, saúde mental e autonomia. Hoje a medicina, especialmente a medicina voltada para a terceira idade, dá muita ênfase à chamada autonomia do ser humano. O que é autonomia? É a pessoa, especialmente, no caso, a pessoa da terceira idade, ter a liberdade de decidir e de escolher o que é melhor para ela e o que ela quer fazer e como fazer. Porque não basta a pessoa chegar à terceira idade. É importante chegar à terceira idade com saúde. E por quê? Para que a pessoa tenha autonomia, não dependa de terceiros para realizar as atividades da vida diária. Então, todos os esforços possíveis neste sentido são colocados em prática pela medicina moderna, e eu vou contar um pouco para vocês, ao longo do nosso estudo, sobre a experiência que nós temos no programa de saúde da família. Eu trabalho com uma população numerosa da terceira idade, sou médico de família e comunidade da Prefeitura Municipal de São Paulo. Este programa foi introduzido no município em 2001 e de lá para cá nós temos tido boas experiências trabalhando com a população da terceira idade. Chegar aos 70 ou 80 anos de idade, capaz de cuidar da sua própria vida, capaz de gerir a sua saúde, o seu trabalho, o seu lazer. Esse é o objetivo que nós temos como médicos de família, como médicos atendendo a população idosa. E vou conversar com vocês sobre alguns assuntos importantes em relação à terceira idade. Em primeiro lugar, pela sua importância epidemiológica, nós vamos falar um pouco sobre doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência na terceira idade. É responsável por mais de 65% dos quadros de demência em idosos. A doença é 2 vezes mais comum em mulheres do que em homens. Provavelmente porque as mulheres têm maior expectativa de vida. A doença de Alzheimer afeta cerca de 4% das pessoas entre 65 e 74 anos de idade. E, a partir dos 85 anos, ela atinge 30% dos idosos. Vejam como é grande o acometimento de pessoas a partir dos 85 anos pela doença de Alzheimer. Existem 10 sinais de alerta para esta doença. E prestem atenção nos sinais de alerta, porque quanto antes nós iniciarmos o tratamento para a doença de Alzheimer, mais eficaz será o tratamento. Primeiro sinal de alerta é a perda de memória. A pessoa com doença de Alzheimer se esquece das coisas com mais frequência, não se lembra delas mais tarde
em especial dos acontecimentos mais recentes. Então, por exemplo, ela não se lembra do que comeu no café da manhã, não se lembra do que fez ontem à noite, não se lembra do que, se estivéssemos, por exemplo, conversando à noite, ela não se lembra do que almoçou. Eventualmente, todos nós podemos ter esses lapsos de memória, especialmente em períodos de maior estresse. Mas, na doença de Alzheimer, isso é progressivo e é constante. Segundo sinal de alerta, dificuldades em executar tarefas domésticas. A pessoa com doença de Alzheimer pode ter dificuldade em fazer uma refeição. Uma pessoa que antes sabia cozinhar bem, sabia preparar a sua refeição, ela passa a ter dificuldade em fazer a refeição. Ela se confunde com compras domésticas, pagamento de contas, ou esquecer que já comeu. Então, por exemplo, ela acaba de almoçar, daqui a meia hora ela quer almoçar de novo. Não porque ela ainda esteja com fome, mas é porque ela se esqueceu de que já almoçou. Ou quer pagar 2 vezes a mesma conta. Por exemplo, terceiro sinal de alerta, problemas de linguagem. A pessoa com doença de Alzheimer pode se esquecer das palavras mais simples e passa a substituir essas palavras por palavras diferentes que não tem nada a ver com a frase que ela está falando. Isso causa, progressivamente, uma dificuldade maior de comunicação. Então, ela começa a usar palavras que não têm nada a ver com o contexto. Quarto sinal de alerta é a perda da noção do tempo e da orientação no espaço. Desorientação temporo-espacial. Então, a pessoa com doença de Alzheimer pode não se lembrar de onde mora, de como chegar à sua casa. Então, acho que muitas pessoas já viveram isso com alguma pessoa mais idosa em casa. O idoso sai de casa, vai para a padaria comprar o pão, como faz há 20 anos, só que ele não volta. E a família então fica preocupada, aí vão andar pelo bairro e muitas vezes percebem que o idoso está andando pelo bairro e não sabe como voltar à sua própria casa. Ele esqueceu o caminho de volta. Isso é um dos sinais clássicos da doença de Alzheimer. Ele pode ter dificuldades em se lembrar de datas específicas, até mesmo da data do próprio dia. Então, quando nós abordamos um paciente com suspeita de demência, nós temos um exame chamado Mini-Mental, ou exame mini-mental, e uma das perguntas que nós fazemos é: você sabe que dia é hoje? Por exemplo, se hoje é sábado, ele pode dizer: hoje é segunda-feira. Em que período do dia você está? Manhã, tarde ou noite? Então, a consulta é às 9 da manhã e ele fala: não, hoje já é noite. Então, ele perde a noção do tempo e do espaço. Quinto sinal de alerta: compreensão prejudicada. A pessoa com doença de Alzheimer perde a noção das coisas. Então, por exemplo, ele pode estar com uma infecção de pele, um abscesso, e ele olha para aquilo como se não tivesse importância alguma. Ou ele vê um carro pegando fogo e ele perde a noção da gravidade do acidente, ele vai se aproximando, ele pode querer colocar a mão no fogo, ele perde a noção do essencial da vida, ele perde a noção da importância das coisas, não tem mais noção de gravidade, o que é grave, o que não é grave. Sexto sinal de alerta da doença de Alzheimer: problemas relacionados com o pensamento abstrato. A pessoa com doença de Alzheimer pode não saber mais manejar números, não sabe mais somar, não sabe mais subtrair,
não sabe utilizar os números corretamente, não compreende o que são datas comemorativas. Ele não tem mais noção de datas, inclusive da data do seu próprio aniversário. Às vezes é uma pessoa que manejava muito bem a matemática e começa a não conseguir mais fazer contas básicas. 7º sinal da doença de Alzheimer é trocar o lugar das coisas. Então, ele coloca objetos em lugares inadequados. Por exemplo, ele chega em casa, tira o relógio e coloca dentro do açucareiro. Ou ele tira o sapato e coloca o sapato na geladeira. Ou tira a roupa e coloca num lugar que não tem nada a ver. Tá? Então, isso é um outro sinal de doença de Alzheimer. Diferente do marido recém-casado. Eu estou falando só para fazer um diagnóstico diferencial. Marido recém-casado tira a roupa e joga em qualquer lugar, mas isso não é Alzheimer. Isso é normal dos maridos recém-casados. O Alzheimer é quando a pessoa já faz alguma coisa durante muitos anos da mesma maneira e depois começa a trocar o lugar das coisas. 8º sinal da doença de Alzheimer: alterações do humor e do comportamento. A pessoa com doença de Alzheimer tem as oscilações emocionais abruptas. Ele pode estar conversando calmamente agora e de repente ele começa a ter acessos de agressividade. Ou então ele está rindo, de repente ele começa a chorar. Está calmo e te dá um soco em questão de segundos. Recentemente eu estava atendendo um paciente com doença de Alzheimer no domicílio do paciente e conversando com o paciente, de repente ele me dá um soco no meu óculos, quase quebra o meu óculos. Isso é comum nesse tipo de doença. 9º sinal de alerta da doença de Alzheimer: alterações na personalidade. Muito obrigado. Alterações na personalidade. Os familiares que têm um parente com a doença chegam para o médico e falam: doutor, eu não sei o que está acontecendo. Ele mudou da água para o vinho. Não é a mesma pessoa que convive com a gente. A filha fala em relação ao pai: o meu pai é outra pessoa, eu não reconheço mais o meu próprio pai. Antes ele era calmo, agora ele é uma pessoa inquieta, agitada. Ele era uma pessoa boa, era presbítero da igreja e agora está falando um monte de palavrão, piada suja. Pode ser um sinal de demência. A pessoa muda a personalidade em decorrência de alterações estruturais no cérebro. Então a pessoa pode se tornar desconfiada, paranoica, achar que estão todos o perseguindo. E muitas vezes, por causa desses sinais paranoicos, a família leva o paciente a um psiquiatra. Muitas vezes, na terceira idade, a gente precisa ter muita cautela ao fazer o diagnóstico diferencial entre demência, depressão e problemas psicóticos. Porque tudo isso pode estar ocorrendo na demência de Alzheimer. E o 10º sinal de alerta é a perda de iniciativa. O paciente com doença de Alzheimer, ao longo do processo degenerativo, começa a perder a iniciativa de fazer as coisas. Não quer sair da cama, não quer sair de casa, não quer fazer nada. É um quadro depressivo, mas é causado pela demência de Alzheimer. Por isso eu disse que na terceira idade nós temos que ter muito cuidado, porque o paciente pode exibir sinais de demência ou sinais de depressão. E às vezes a depressão é o único sinal inicial de uma demência. Então uma coisa é uma pessoa de 20 e 30 anos
Não querer sair de casa. Não querer trabalhar. Quadro clássico de depressão. Ou a pessoa que vinha para a igreja durante muitos anos, mas ainda está com 30, 40 anos, não quer mais ir para a igreja. Às vezes é depressão. Outra coisa é a pessoa da terceira idade, que não quer mais fazer as coisas que antes lhe davam prazer, pode ser um quadro inicial de demência. O processo degenerativo na doença de Alzheimer leva à diminuição de algumas substâncias no cérebro, chamadas de neurotransmissores. São substâncias químicas que levam informação de um neurônio para outro. E as medicações de que nós dispomos atualmente para tratar a demência de Alzheimer têm por objetivo elevar a concentração cerebral desses neurotransmissores, principalmente uma substância chamada acetilcolina, que é responsável pela parte cognitiva do cérebro, pelo funcionamento cognitivo. Cognitivo significa de cognição, pensamento. Para a pessoa continuar pensando normalmente, ele precisa dessa substância chamada acetilcolina. Então, nós temos à disposição medicações que, inclusive, são fornecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Se a pessoa for comprar, vai pagar muito caro. Donepezila, rivastigmina, galantamina e uma outra substância chamada memantina. São as medicações que nós usamos atualmente. O tratamento da demência de Alzheimer não tem como reverter o processo. O grau de demência que a pessoa já tem, não tem como voltar atrás. O que a gente consegue hoje é impedir a progressão dos sintomas. A gente consegue estabilizar o quadro, mas não tem cura. O que a pessoa já teve de acometimento, não tem volta. A gente simplesmente estabiliza e impede que a doença se agrave. Por isso eu falei, quanto antes iniciar o tratamento, melhor é o prognóstico. Existem outras causas de demência em idosos. A segunda causa mais frequente é a chamada demência vascular. Pode ser aguda ou crônica e normalmente se inicia após um acidente vascular encefálico, o famoso derrame. Às vezes, a pessoa tem um derrame e começa a esquecer as coisas. Ou, o que é mais frequente ainda, a demência vascular está associada a microinfartos cerebrais. A pessoa não tem um sinal de derrame clássico, mas ele vai apresentando pequenas deficiências neurológicas que às vezes são imperceptíveis para a família. Normalmente são pessoas hipertensas ou diabéticos, obesos, pessoas sedentárias, pessoas tabagistas. Quando a pessoa já tem esse histórico de doenças, pressão alta, diabetes, tabagismo, e começa a perder a memória, muitas vezes é por demência vascular. A gente faz o diagnóstico através de uma ressonância magnética ou através de uma tomografia computadorizada de crânio. E, às vezes, a demência vascular e a demência de Alzheimer estão associados. A pessoa tem demência tanto por causa da doença de Alzheimer, como por causa de microinfartos cerebrais. Por isso, hoje, em termos de saúde pública, nós somos extremamente rigorosos no tratamento da pressão alta e da diabetes. São os dois alvos básicos do Programa de Saúde da Família, que cobre 60% já do território nacional. No Programa de Saúde da Família, só abrindo um parênteses, nós trabalhamos com equipes formadas por um médico, uma enfermeira, 2
auxiliares de enfermagem e de 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Cada agente comunitário de saúde é responsável por cerca de 200 famílias. Essas famílias são abordadas mensalmente pelo agente comunitário de saúde. Provavelmente a maioria aqui vive em regiões próximas ao centro. Vocês não estão cobertos pelo programa de saúde da família, mas aqui na periferia, praticamente toda a periferia já é atendida por este programa. Então, uma vez por semana, o médico vai para a comunidade fazer visitas nas famílias, especialmente nas pessoas acamadas ou nas pessoas de terceira idade. Existem programas da prefeitura em comunidades, através de igrejas, em que nós aferimos a pressão arterial e fazemos o teste da glicemia capilar na população, porque nós não podemos deixar passar batido o diagnóstico de pressão alta e diabetes. Lembrando que, nos primeiros anos da doença, tanto a pressão alta como a diabetes são assintomáticos. A pessoa não sente absolutamente nada. Quando começa a sentir, é porque a doença já tem uns 5 a 10 anos. Daí a importância da medicina preventiva. Daí a importância de frequentar um serviço de saúde, seja convênio, médico particular ou serviço público, para fazer a triagem básica de doenças que acometem a vida adulta e a terceira idade. Só abrindo um parênteses, eu sei que aqui a maioria não vai pensar assim, mas um dos nossos obstáculos na periferia, por incrível que pareça, são pessoas que frequentam comunidades religiosas, que acreditam que, pelo fato de frequentarem igreja A, B ou C, estão imunes em relação a qualquer doença. Então, tem pacientes nossos que falam, não, eu não vou tomar medicação porque Jesus me curou. Então, cuidado, nós temos que ter a mente equilibrada, nós acreditamos realmente como evangélicos que somos, como cristãos, no poder de Deus, mas nós precisamos também fazer a nossa parte como seres humanos e buscar atenção médica de forma rotineira. Colesterol elevado, triglicérides elevado, nós temos que tomar cuidado com isso, porque hoje a alimentação é extremamente desbalanceada. Hoje nós já temos casos de diabetes tipo 2 em crianças, por causa dos fast foods, das guloseimas, das frituras que as crianças tanto gostam. Hoje, obesidade é um problema gravíssimo, já na infância. Hoje nós não temos mais crianças desnutridas, no sentido daquela magreza que nós tínhamos há 10, 20 anos atrás. Hoje, o problema em saúde pública na infância é o contrário, é a obesidade. Então, a diabetes tipo 2, que é a diabetes que incidia normalmente a partir dos 40, 50 anos de idade, hoje você pega a criança com 8, 10 anos, chega com aquela barrigona no consultório, já com diabetes. Essa criança, daqui a 20, 30 anos, já está com problemas nas suas coronárias, já está com aterosclerose. Então, isso aumenta a incidência de doenças graves na terceira idade. Aí a importância, então, de nós investirmos numa alimentação adequada. Fumar, nem pensar, gente. Para quem gosta de um pouco de vinho, até uma medida por dia, uma pequena taça, tudo bem. Passou disso, pode levar a quadros de problemas hepáticos e também predispor a quadros de demência no futuro. Existem outras causas de demência, como a demência frontotemporal. É uma demência que acomete pessoas jovens, que começam a ter sintomas de doença de Parkinson. É uma doença rara, não vale a pena ficar falando muito sobre isso. Outra causa de demência é a demência por
corpos de Lewy, também relativamente rara. Outra causa de demência é a demência por HIV. Mas, felizmente, com o avanço na terapêutica para HIV, esses tipos de demência são cada vez mais raros. Lembrando que o HIV está aumentando a sua incidência na terceira idade. Hoje, a doença venérea voltou a ser um problema de saúde pública para a terceira idade, por causa de adventos de medicações como Viagra e similares. A população da terceira idade voltou a ter atividade sexual normal. Hoje, uma cena comum em unidade básica de saúde é uma pessoa de 70, 80 anos de idade, inclusive mulheres com 70, 80 anos de idade, elas vão pegar preservativo no posto. Então, hoje, a atividade sexual já voltou a ser uma rotina na terceira idade. Só que a terceira idade, às vezes, tem a fantasia de que, porque está na terceira idade, não vai pegar as doenças que os jovens pegam. E não tem nada a ver, pega normalmente. Se não houver prevenção, pega normalmente. Então, hoje, a AIDS, o HIV, doenças como a sífilis, estão voltando a aparecer com tudo na terceira idade. Vamos falar um pouco sobre quedas. Quedas são extremamente frequentes na população de terceira idade. A queda é um importante problema de saúde pública e é uma das principais causas de hospitalização e de perda de funções, especialmente funções relacionadas ao aparelho locomotor. Estou vendo aqui pelo relógio, eu tenho mais uns 20 minutos, é isso? Uns 20 minutos, ok. Aproximadamente 70% dos danos produzidos na população que cai, que sofre de quedas, estão relacionados a fraturas de ossos, principalmente fraturas do fêmur. As quedas são um motivo crescente de preocupação dos serviços de saúde. E nós procuramos, através de programas comunitários com a terceira idade, falar com a nossa população sobre o perigo das quedas e de como evitá-las. No Oriente, onde o núcleo familiar é mais robusto do que no Ocidente, a quantidade de quedas é bem menor. Aqui no Ocidente, os idosos caem mais ou menos 3 vezes mais do que os idosos no Oriente. Porque no Oriente, normalmente, as pessoas de terceira idade são amparadas por familiares, vivem na casa dos seus filhos, o que é diferente aqui do Ocidente, onde nós temos uma maior desagregação familiar. Aproximadamente 1 em cada 3 idosos vai sofrer de uma queda. Até os 75 anos de idade, as mulheres caem mais. E a partir dos 75 anos de idade, a proporção de quedas é similar entre homens e mulheres. Segundo o Ministério da Saúde, cerca de 54 mil pessoas morreram devido a quedas, entre 1979 e 1995. Quais são os fatores de risco? Idade avançada, por causa da osteoporose, baixa renda familiar, quanto mais pobre a pessoa, maior o risco de fratura e de queda. Convívio solitário, o idoso que vive sozinho tem muito mais chance de cair. Analfabetismo, e prestem atenção, estado civil solteiro, viúvo ou separado. Então, essa é uma das vantagens cientificamente comprovadas do casamento. A pessoa casada tem muito menos risco de ter uma fratura de fêmur.
Então, você que está casado, que está um pouco chateado com a vida de casado, lembre-se que você, pelo menos, tem uma chance muito menor de sofrer de uma queda e de ter fratura. Isso é uma estatística médica. Inclusive, nós pastores podemos usar isso no sermão, no dia do casamento. Olha, você que está se casando hoje, entre outras coisas, você está se protegendo contra uma provável fratura de fêmur daqui a 40, 50 anos. Então, é um dos estímulos que a gente pode usar para as pessoas permanecerem casadas. Horário das quedas, normalmente, ao longo do dia, principalmente no período da tarde, onde, especialmente, a mulher está fazendo atividades domésticas, como limpeza. E os principais locais de fratura são quintal, banheiro e quarto. Grande fator de risco é a chamada escorregada. A pessoa com osteoporose tende a escorregar mais. E nessa escorregada, ela tem a fratura. Há mais ou menos 2 meses atrás, minha mãe estava andando com uma amiga lá em Higienópolis. Minha mãe gosta de andar todo dia, ela faz a sua caminhada. E ela falou que foi atravessar a rua lá na Angélica, não tropeçou em nada, mas escorregou. Escorregou, teve a fratura de húmero. Muito comum isso na terceira idade, por causa da osteoporose. Por isso que é importante as pessoas idosas fazerem, especialmente as mulheres, a partir dos 65 anos, fazerem um exame de densitometria óssea. A pessoa precisa ingerir pelo menos 1.200 miligramas de cálcio por dia, e para isso existem os leites fortificados em cálcio. É importante incorporar esse hábito na alimentação. Lembrar que refrigerantes podem predispor à osteoporose. Outra causa que predispõe à osteoporose é a mulher que toma anticoncepcional desde cedo, à base de progesterona apenas. O famoso acetato de medroxiprogesterona, que a gente aplica a cada 3 meses para a mulher não engravidar, é uma das causas de osteoporose. Quando a progesterona não está associada a um estrógeno, como ocorre na maioria das pílulas anticoncepcionais, só a progesterona pode acabar provocando corrosão óssea. Bom, então, terceira idade, vamos ver quais os fatores de risco nas residências. Ambientes inseguros, mal iluminados, mal planejados, mal construídos, com barreiras. Então, residência do idoso tem que ser algo clean, como nós dizemos, né? Algo limpo, sem muitos móveis, porque senão ele pode tropeçar, cair e ter fratura. Pisos escorregadios, cuidado, com buracos, tacos soltos, carpetes descolados. Falta de corrimão para apoio, tem que ter corrimão na casa. Especialmente, tem que ter barra de suporte no banheiro. Fundamental ter barra de suporte no banheiro. Banheiro de idoso tem que ter aquela barra de suporte. Cuidado com camas, móveis, ou muito altos ou muito baixos, cadeiras sem proteção, degraus de escada mal delimitados, mal iluminados. Cerca de 10% das quedas com fraturas ocorrem em escadas, especialmente na hora de descer das escadas. Como forma de prevenção, nós recomendamos terapia cognitivo-comportamental, para a pessoa estar sempre exercitando o cérebro, além disso evitar a demência, ajuda a pessoa a se cuidar e observar melhor o ambiente. Práticas de exercícios como Tai Chi Chuan, Lian Con, nós praticamos isso lá no programa de saúde da família. A prefeitura contrata professores de Tai Chi Chuan, de Lian Con, dança circular. Essas atividades são importantes não só para a pessoa
estar ativa e proteger o cérebro, mas também para evitar fraturas, porque isso fortalece a musculatura. Planejar melhor o ambiente domiciliar. O idoso deve ter sempre um apoio na hora de andar, de preferência. Então, uma bengala ou um andador. Tem que ter um apoio, de preferência. Cuidado com os sapatos, chinelos. Tem que ser adequados. Sapatos escorregadios, roupas muito compridas para mulheres, ela pode pisar em cima da barra, da saia, quando é muito comprida, da roupa, e tropeçar. Tudo isso precisa ser levado em consideração. Algumas medicações podem predispor à tontura, à queda e à fratura. Então, calmantes em terceira idade tem que ter muito cuidado ao prescrever, especialmente os derivados do diazepam, clonazepam, que muitos idosos tomam para dormir. Infelizmente, esses remédios, além de aumentarem a chance de doença de Alzheimer, predispõem à queda com fratura. Lá no meu trabalho, eu faço de tudo para estimular os idosos que tomam remédio para dormir ou calmantes para deixarem de tomar esses remédios. Além de serem ineficazes, na grande maioria das vezes, os efeitos colaterais podem ser fatais. A osteoporose, que está relacionada à queda com fratura, é um problema de saúde pública no mundo, principalmente para as mulheres. Vou repetir, a partir dos 65 anos de idade, é importante a mulher fazer uma densitometria óssea. Hoje nós temos medicações que ajudam a diminuir a osteoporose, até a recuperar o tecido ósseo, como os chamados bifosfonatos, que fazem parte da medicação disponibilizada pelo SUS e pelo Ministério da Saúde. Então, além do ornato sódico, de 70 miligramas que nós temos, nós prescrevemos uma vez por semana, a mulher toma com um copo d'água, e ela não se deita, nem come nada por 30 minutos após ingerir a medicação, e isso tem ajudado muito na prevenção e no tratamento da osteoporose. Muitas vezes nós indicamos suplementos à base de cálcio, associado à vitamina D, para diminuir a perda óssea. É difícil, quanto maior for a idade, de a alimentação por si só suprir as necessidades diárias de cálcio. Então, é importante a suplementação vitamínica. Vamos falar um pouco sobre câncer de próstata. Nos Estados Unidos, o câncer de próstata é a neoplasia, o câncer mais diagnosticado depois do câncer de pele. E é a terceira causa de mortalidade em homens. Depois de câncer de pulmão e câncer coloretal, do intestino, câncer de próstata em homens é a terceira causa mais importante de falecimento, de morte. Existe uma verdadeira guerra entre os médicos, especialmente entre a sociedade de urologia e a sociedade de medicina de família em relação à prevenção do câncer de próstata. Mas, em linhas gerais, aqui não cabe essa discussão, em linhas gerais, o que se indica, pelo menos da parte dos urologistas, é o exame de toque retal periódico associado ao nível sanguíneo de PSA, que é o antígeno prostático específico, a partir da 5ª década de vida, portanto, a partir dos 40 anos de idade. Câncer de mama, uma das principais causas de morte em mulheres. Estima-se que a chance de uma mulher desenvolver câncer de mama é de cerca de 11%. No Brasil, há cerca de 40 mil casos novos de câncer de mama por ano. Existe uma tendência genética e fatores ambientais como tabagismo predispõem ao aparecimento de câncer de mama.
através dos programas de rastreamento, como a mamografia associada ao autoexame de mama, houve uma redução de 30% na incidência deste tipo de câncer na Europa. A partir dos 40 anos, nós indicamos uma mamografia, pelo menos a cada 2 anos até os 50 anos, e anual a partir dos 50 anos. Mas o ideal é que já a partir dos 40 anos a mulher faça uma mamografia, uma vez por ano. Alguns serviços já fazem uma mamografia de controle aos 35 anos na mulher, especialmente se ela tem casos de câncer de mama na família. A mulher deve, uma vez por mês, de preferência após a menstruação, no mesmo período, todo mês, fazer o autoexame de mamas. Lembrar que o câncer de mama precisa ser diagnosticado quando o nódulo ainda é pequeno. Não adianta procurar quando o câncer já virou do tamanho de uma bola de tênis, por exemplo. Então, por isso que nós temos que conscientizar a população feminina a fazer anualmente o exame de mamografia. Falando um pouco sobre mulheres, a partir dos 40, 45 anos, muitas mulheres entram numa fase da vida chamada climatério. Climatério é aquele período que antecede e sucede a última menstruação, que nas mulheres é chamada de menopausa. Então, mais ou menos 5 anos antes da menopausa, a mulher já começa a ter alterações causadas pela ovulação irregular e pela queda da quantidade de estrógenos no sangue. Então, essa queda da quantidade de estrógenos produz sintomas muito desagradáveis. Existem mais ou menos 100 sintomas relacionados à queda de estrógeno nas mulheres. Ansiedade, depressão, falta de ar, perda da massa óssea, levando à osteoporose, instabilidade emocional, menstruações cada vez mais irregulares, atrofia da genitália com sangramentos vaginais, dor à relação sexual, nós chamamos isso de dispareunia, dor para urinar, urgência miccional, perda de urina. Tudo isso é causado pela queda progressiva de um hormônio chamado de estrógeno. Antigamente, isso era tratado, na maioria das vezes, com reposição hormonal. Hoje, nós somos muito resistentes a repor hormônios nas mulheres devido ao risco de tromboembolismo associado às medicações que contêm estrógeno. Então, a mulher realmente se sente muito melhor, mas isso pode predispor a um infarto do miocárdio, a uma trombose venosa profunda e a uma embolia pulmonar, o que é fatal. Só para a gente terminar, falando um pouco sobre câncer de ovário. Câncer de ovário incide em mulheres entre 40 e 70 anos, em geral na raça branca, são mulheres normalmente de alto nível socioeconômico, e existem fatores predisponentes ao câncer de ovário, que é o câncer de mama pregresso, câncer de intestino, menopausa tardia, mulher cuja última menstruação ocorreu depois dos 50 anos, nuliparidade, a mulher que não tem filhos, infertilidade, são fatores de risco para o aparecimento de câncer de ovário. E câncer de endométrio acomete, em geral, mulheres acima dos 50 anos, em geral, também mulheres que nunca deram à luz ou deram à luz apenas a um filho, mulheres que terminaram de menstruar depois dos 50 anos, mulheres estéreis, mulheres com diabetes, pressão alta, obesas, essas têm muito maior risco de desenvolver câncer de endométrio. Quando eu desço é para falar uma coisa mais importante.
toda mulher que passou da menopausa, ou seja, não menstrua mais há pelo menos 1 ano, e volta a ter sangramento vaginal, não é milagre, não está rejuvenescendo, não. Até prova em contrário é câncer de endométrio. Então, toda mulher que já parou de menstruar e volta a menstruar, ela pensa que está voltando a menstruar, volta a ter sangramento vaginal, geralmente chega para a gente, doutor, voltei a menstruar. Até prova em contrário é câncer de endométrio. Então, se este for o caso de alguma senhora aqui, na nossa comunidade, lá na igreja, nós perdemos uma senhora. Por quê? Ela se recusava a ir para o médico e ela tinha filhas médicas, uma filha que é médica, mas se recusava a procurar atendimento médico, por vergonha, etc. Então, gente, a mulher que parou de menstruar e volta a menstruar, precisa procurar o serviço médico para afastar o diagnóstico de câncer de endométrio. Outra coisa importante aqui, não é porque a mulher entrou na terceira idade que vai parar de fazer o exame de Papa Nicolau. O exame de Papa Nicolau, idealmente, é até o fim da vida. Idealmente. Por quê? Porque o HPV pode levar, que é o vírus do papiloma, pode levar anos para causar câncer de colo. E não é porque a pessoa entrou na terceira idade que ela está imune a isso. Então, é importante fazer o exame preventivo de Papa Nicolau. Ok? Bom, só para a gente encerrar, antes eu queria fazer um exercício com vocês. Por quê? A ansiedade, hoje, é um dos piores problemas em termos de saúde pública. Os transtornos de ansiedade. E esses transtornos acometem cada vez mais pessoas idosas. Eu tenho um grupo que eu dirijo lá na unidade de saúde, um grupo voltado a pacientes psiquiátricos, e cada vez mais eu recebo pacientes com 60, 70, 80 anos de idade, com quadros de angústia, quadros de ansiedade e quadros de pânico. Então nós vamos aprender aqui um exercício rapidamente para aprender a controlar a ansiedade, ok? Esse exercício se chama a técnica da respiração diafragmática. Eu vou mostrar como se faz e depois nós vamos praticar juntos. Colocar a mão na barriga, tá? Na região do estômago, barriga em geral, aqui, ó. Eu comi um pouco mais essa semana para tornar o exercício mais fácil para vocês visualizarem. Ó, é aqui, ó. A gente vai respirar devagar, colocando o ar para dentro, e a gente vai insuflar o estômago, contando até 4, assim, ó. Na minha mente eu estou contando 1, 2, 3, 4. Insuflei o estômago. Agora eu conto até mais 4 e mantenho o ar preso. 1, 2, 3, 4. Agora eu solto o ar devagarzinho, contando até 8. Quatro para inspirar. 4 para manter o ar preso. E 8 para soltar o ar. Lembrando que eu vou inspirar, insuflando, enchendo a minha barriga e não o meu tórax. Essa prática é muito conhecida no Oriente. E ela foi introduzida no Ocidente
por se verificar que ela é altamente eficaz. Qual é a razão científica dessa eficácia? A ansiedade, o estresse, são decorrentes de uma descarga de adrenalina no sangue. Adrenalina, aquele hormônio, aquela substância química que nos deixa agitados, agressivos. Esse exercício da respiração diafragmática ativa o chamado sistema nervoso parasimpático, que descarrega no sangue uma substância que inibe a ação da adrenalina e vai retirando a adrenalina da circulação. Certo? Olha, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Estou à disposição, quando quiserem novamente, só chamar. Ok?